Olá, boa noite, tudo bem? Hoje, conversa desfiada especial com o professor Fernando Age. Ele é professor de moda na FAP e é doutorando na área de moda e cultura. E ele vem aqui para contar pra gente um pouquinho sobre a sua trajetória, suas pesquisas, principalmente como ele descobriu e teve nas mãos o livro Três Séculos de Moda de João Afonso, que é uma relíquia para nossa cultura de moda. E ele vai chegar aqui para trazer todas essas novidades pra gente. Então, aguardando aqui o Fernando chegar. Vou enviar o meu coraçãozinho, meu aviãozinho aqui para as pessoinhas, para já entrarem aqui com a gente, para que venham ouvir essa história. Eu perdi a hora e entrei na hora errada. Entrei 16 e 16, e 18 e 16, e era para ser 18 e 18. Então, acho que agora as pessoas vão demorar um pouquinho para chegar. Mas enfim, enquanto isso eu vou aproveitando aqui para enviar para as pessoas para participarem dessa conversa incrível com a gente. E também aproveitem aí para clicar no coraçãozinho e também no aviãozinho de vocês para chamar quem vocês acham que possa se interessar por essa conversa. Vou continuar aqui, enviar mais um pouquinho, porque gosto de muita gente aqui conversando com a gente, mas ainda temos alguns minutinhos. Então, o Conversa Desfiada, para quem ainda não conhece, é um canal que eu e a Romilda criamos para falarmos sobre moda, né, na pandemia, pra gente rever pessoas queridas e conhecer pessoas novas e saber como que as pessoas têm pensado e desafiado a moda e a vida nesse momento tão complexo que a gente está vivendo. Então, todos os vídeos ficam aqui no Instagram do Conversa.desfiada. E também eles vão pro YouTube, no canal que a gente também criou, que é youtube.com/conversa desfiada. Então, espero vocês para assistir com a gente essa live agora. E vou chamar o Fernando para conversar com a gente. Vem, Fernando. Vou chamar esse pessoal aí para papear com a gente e saber tudo que tem de maravilhoso na sua pesquisa. Oi, Tiberi, tudo bem? Ué, o que tá acontecendo? Que o Fernando não consigo chamar. O que será que houve? Vou procurar aqui de novo. Ué, o que tá acontecendo? Tá estranho hoje a live. Beleza, Fernanda, a gente tô te esperando aqui de novo, mas tá esquisito hoje, não tá conectando. Tá dizendo que você não tá conseguindo participar. Eu tive problemas assim uma vez que um parceiro nosso tentou participar pelo computador e não deu muito certo. Mas a gente nunca tinha tido esse problema. Vamos ver se agora vai. Agora foi. Tudo bom, Fernando? Tudo bom, Ana Luísa, tudo ótimo. Ai, Tudo que bem. maravilha. Contigo, tudo bem? Tudo em ordem, tá? Começando a caminhar, né, um pouquinho melhor as coisas Ai, aqui. vacinei hoje. Tô aqui já Tô te começando a pegando. sentir efeitos colaterais da vacina. Isso. Você tomou qual? Tomei Pfizer. Ah,
Eu tomei a Astra, fiquei um pouquinho mal também com febre, mas logo passou. Tive uma leve dor de cabeça, um mal-estarzinho, mas é isso. Bora que a gente acreditando que nosso corpo Melhor está se assim do que imunizando. sem É, ela. exatamente. É o que eu tava. Estamos há meses esperando, tava meses esperando para sentir a vacina fazendo efeito, né? Exatamente, era isso que a gente queria. Exatamente, isso mesmo. Fernanda, eu fiquei muito feliz quando você aceitou o convite para participar aqui com a gente, porque a gente já tinha ouvido muito falar do livro do João Afonso, e quando a gente fez a live com a. A gente já tinha ouvido falar que você também tinha feito um estudo sobre isso, e quando a gente fez a live com a Maria Cláudia, ela falou muito sobre isso, então a gente ficou muito empolgada, e na hora eu falei, eu já quero fazer contato com ele, que eu quero conversar com ele também, porque deve ter muita coisa interessante para falar. Então, a gente sempre começa da mesma forma, né? Você se apresenta, conta um pouquinho da sua trajetória até esse momento que você lançou o seu livro, baseado numa pesquisa de um outro livro que é também espetacular. Deixa eu só mostrar para o pessoal aqui, então, o livro do Fernando. Ah, olha só, todo Tá invertido, marcado. né? Porque a pessoa Aparece aqui também, ó. tá com a câmera de frente. Aqui estão as minhas marcações que eu já tenho perguntas para fazer. Adoro! Que ótimo! Já tem até as marcações. Adorei. Agora eu tô assim, porque senão eu fico perdidinha. Então, Ai, que conta pra gente um ótimo. pouquinho dessa sua trajetória. Você não é paulistano, né? Tem um Não, sotaque aí que sou de não é, Belém do Pará. é um É, sotaque exatamente. gostoso demais de ouvir. Que não é o que eu tô acostumada. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. É sempre bom poder compartilhar um pouco do que a gente está fazendo, conversar, né? Ainda mais nesse período. Eu tava lembrando que a última live que eu fiz no Instagram foi ano passado, faz um ano, com a Maria Cláudia, no perfil do História da Moda, o FJF. Fiquei até assim, ai meu Deus, mais uma live. Já achei que já não ia ter mais, mas tá ótimo, porque é legal a gente poder dividir, né? E trazer um pouco. Então agradeço, obrigado, fico feliz. Até lisonjeado de ter meu livro já, tá aí lendo, marcando, obrigado mesmo. Sempre. Bom, deixa eu tentar me apresentar aqui, assim, de uma forma resumida. Bom, eu me chamo Fernando Age, né? Eu sou paraense, eu nasci em Belém do Pará. E lá eu me formei na área de design de moda. Desculpa, né? Sempre o sonho de formar em design de moda, mas formei em design de produto. Mas o sonho era se formar em design de moda, né? Mas aí sempre tive esse olhar para moda, essa vontade de trabalhar com essa área. E logo que eu comecei a estudar na faculdade, eu me juntei com um grupo de amigos e lá eu comecei a criar um evento dentro de Belém, que era até uma brincadeira com o Casa de Criadores que existia aqui em São Paulo, e a gente criou um evento chamado Caixa de Criadores. Que E legal. aí eu comecei um pouco a minha carreira na moda assim, tanto tendo uma marca própria, quanto produzindo um evento de novos criadores. Então eu sempre gostei de trabalhar com essa ideia de estimular o setor, de desenvolver a área de moda, não só a área criativa, mas aí, depois que eu terminei a graduação, eu acabei entrando no mestrado, foi quando eu vim a primeira vez para São Paulo, e aí eu comecei a dar aula, eu comecei a estudar quem dera, né? Comecei a estudar no Centro Universitário Senac, né, lá com a Maria Cláudia, que inclusive virou minha orientadora dentro do mestrado em moda. Então, Legal. naquela época havia um mestrado em moda, né, aqui no Brasil. Agora a gente tem de novo na USP, né, mas naquela época era o único. E aí acabou sendo descontinuado, mas eu consegui ser da última turma que aproveitou esse grande mestrado, que sem dúvida mudou muito assim a minha visão e a forma de trabalhar na área de moda. Então aí eu digo que eu tenho esses dois caminhos. Eu comecei muito trabalhando a área criativa, junto com novos criadores, e também, ao mesmo tempo, comecei a atuar nessa questão mais acadêmica, que foi o que me levou para a sala de aula. Então, em paralelo, eu fui fazendo Caixa de Criadores até 2012. Eu morei em São Paulo entre 2008 e 2010. E aí, em 2012, eu já tinha voltado para Belém. E aí eu comecei a atuar como professor na UNAMA, que é a Universidade da Amazônia. E lá eu fiquei até 2019. Me tornei coordenador lá em 2015. E aí, quando foi em 2019, surgiu a oportunidade, né, de uma vaga que estava aberta aqui na FAAP, eu estava namorando já. E aí eu Também comecei a já fui namorar dar os uma paqueradinha na coordenadores, FAP mandei meu uma vez. currículo. E aí eu fiquei um ano. Desculpa, eu não te escutei, Ana. Eu também fui dar uma paqueradinha lá na FAP uma vez. Aí eu fiquei nesse um ano ali paquerando e aí deu certo. E acabei entrando na FAP em 2019, me mudei para cá para São Paulo para trabalhar na FAP.
E aí estou aqui, fevereiro eu virei coordenador do curso, então já peguei mais essa missão. Nessa que E ao mesmo tempo eu estou finalizando... Que? Desculpa, né? Era o Ivan que estava na coordenação quando eu fui lá. Isso, foi. Eu cheguei a conhecer o Ivan, eu mandei um currículo para ele, depois ele saiu, entrou uma outra coordenadora, Camila, que foi quem acabou me entrevistando. E aí também, ao mesmo tempo, em paralelo, eu faço doutorado desde 2017 e eu estou no último semestre agora que eu preciso finalizá-lo. Então eu estou naquele momento, assim, tipo, férias de julho, virou enfurnhado num quarto para finalizar o doutorado. Tá aqui, ó, um quadro atrás, aqui tem um monte de coisa na parede, a escada já virou uma estante de livro aqui do lado. E esse momento eu acho que é o mais difícil, né? Porque é o momento que você precisa colocar um arremate ali, porque a gente sempre vai achando mais e mais coisas para colocar na pesquisa, né? E chega um momento que não dá. Eu cheguei nesse momento, exatamente, que já não dá mais. Eu tô louco descobrindo outras coisas, mas eu já comecei a dizer, tem que parar porque o que eu tenho que virar uma tese e isso precisa andar. Então, assim, eu acho que é até legal introduzir. O que eu faço hoje no doutorado vem muito dessa pesquisa que eu comecei também no mestrado, a partir do livro Três Séculos de Modas. Então, eu sempre brinco, né, com uma amiga minha, a Marina Santelena, que é lá de Belém também, que é uma amiga minha de faculdade, que eu sempre digo para ela que ela que me colocou nisso, porque eu não conhecia esse livro. E um belo dia ela falou, eu tenho um livro de história da moda que foi escrito em Belém, e me deu esse livro de presente. E cá estou eu já há 15 anos com esse livro. Há 15 anos eu tô com esse livro na minha cabeça, trabalhando com isso, estudando isso e fazendo várias coisas dentro desse universo da moda, assim. Então é difícil para mim sempre me dizer assim uma área específica que eu faço, né? Porque eu trabalho em muitas coisas, como consultor, como professor, né? Até a própria área acadêmica, que às vezes as pessoas acham que não anda junta com a área criativa, ou a área de negócios, né? Então eu sempre trabalhei com esses dois universos porque eu acho que uma coisa não está desconectada da outra. Mas sem dúvida, como você formar a gente se você não mostrar para ela que é um... exatamente. Mais na área acadêmica, assim, a área criativa, de consultoria, produção de eventos, ela tem sido um pouco menor, assim, vamos dizer assim, no meu currículo, nas coisas que eu ando fazendo. Né? Mas enfim, também não dá para fazer tudo, né? A gente precisa parar um pouco, porque tava demais. Meu foco agora é assim, tudo que eu quero fazer é só depois que o doutorado acabar. Então, bom, acho que deu para apresentar um pouco, né? Deu para falar de forma geral ali esse currículo meio maluco que eu tenho. Sim. Mas aí conta pra gente então um pouco, porque como você há uns 15 anos teve esse contato com o livro, o que te despertou naquele momento, assim? Por que ele ficou ali tanto tempo para ser digerido até ele explodir em alguma coisa dentro da sua pesquisa? Eu acho que assim, tem uma coisa... eu sempre tive muito um olhar para a cultura local. Isso sempre... Eu não sei se isso veio da faculdade, um estímulo talvez dos professores, ou talvez da minha própria história pessoal, porque o meu avô ele também tinha escrito um livro de lendas amazônicas, de cultura amazônica, então que era usado em colégios. Então eu tinha muito esse contato com a ideia da cultura como um vetor importante, sabe, de estudo, de transformação e de valorização, ainda mais por ser do Pará, que é uma região que é muito esquecida, ela é muito vista como algo longe, exótico, distante, né? A Amazônia está sempre nesse outro lugar que não é necessariamente o Brasil que geralmente as pessoas veem, né? Como um Brasil. E aí eu acho que esse olhar para a cultura sempre me interessou. E quando eu tive esse contato com o livro, primeiramente foi difícil a leitura dele, porque é um livro escrito em 1923, né? Então, sem dúvida, aquilo me instigava, porque primeiro me interessava assim, como em Belém alguém escreveu um livro de moda e ninguém fala disso, né? Ninguém fala disso. Então, isso é a primeira pergunta que eu me fiz. Eu não sabia. E olha que eu estudei moda em 1998, tá bem lá atrás também, né? Exatamente. Então, isso já era uma coisa que me instigava, porque eu pensava assim, tanto que quando eu conheci o livro, ele entrou no meu TCC. O meu TCC que eu fiz, eu estudei o traje, claro que com a cabeça de graduação, né? Mas claro. Eu estudei o traje típico, um traje que pudesse representar a cultura do Pará, seja os trajes das roupas típicas e tal. E o João Afonso sempre me interessou, por quê? Deixa eu tentar explicar um pouco, né, o que é o livro, né? O João Afonso, ele é um escritor, um
um caricaturista, jornalista do século XIX, que nasceu no Maranhão e fazia revistas ilustradas. Né? Esse era o principal hobby, vamos dizer assim, não era o emprego dele. Ele trabalhava com outras coisas, mas tinha esse hobby de fazer revistas ilustradas. Ele mudou para o Pará em 1889, por aí, final do século XIX, e lá também ele construiu uma carreira bem expoente na área de arte, crítica de teatro. Então ele era aquela pessoa erudita do século XIX que andava por todas as áreas. Uhum. E aí, no aniversário de Belém, né, Belém comemoraria, né, 300 anos em 1916. E aí um pintor da cidade, que é o Teodoro Braga, que é inclusive um nome conhecido até fora de Belém, né? Ele foi professor aqui na Escola de Belas Artes em São Paulo. Então o Teodoro Braga decide fazer ações de comemoração ao aniversário da cidade. E ele coloca o João Afonso para ser a pessoa que vai escrever um livro sobre a história da moda dos 3 séculos que aconteceram na cidade. Então aí já abre um monte de coisas na nossa cabeça. Meu Deus, como assim, né? Moda, mas não era um assunto necessariamente dos homens intelectuais daquela época. Né? Então, por que o João Afonso foi chamado? Então, eram várias coisas que já vinham me instigando, e aí que me levaram para o mestrado. Então, quando eu cheguei no mestrado, aí assim, o que é interessante aqui no livro, o João Afonso ele faz um panorama de 3 séculos de modas, com um foco completamente europeu. Então, ele sabe que a moda é uma instância, né, um sistema que surgiu na Europa e que segue esse modelo de influência. Mas no finalzinho do livro, ele vai fazer um panorama, tu já deve saber, né? Ele vai fazer um panorama de 2 tipos regionais, que é um tipo do Maranhão, né? Então, 2 tipos do Maranhão e um tipo paraense, que é a mulata paraense. Então isso me instigava muito, porque ele também estava falando de um jeito de vestir local, né? Então isso era muito interessante. Então eu acho que a gente vai falar uma coisa, uma pesquisa que não tem nada a ver com o aniversário de Belém, digamos. As pessoas não imaginam que isso pode ter a ver. Só que se você voltar na análise da história, toda a história, em todos os momentos, foi contada através das roupas que as pessoas vestiam, né? E das cenas cotidianas que elas estavam envolvidas. Então, mas na verdade a gente fala, ninguém ia pensar nisso, ainda mais pela cabeça de homem mesmo, como você falou. E ainda por cima, esse evento ser uma coisa comemorativa e solicitando que ele escrevesse um livro, né? Sim. E ainda esse livro tinha que retratar uma história de uma moda que não tinha, né? Não existia, porque ela toda vinha de fora, né? E até uma idealização também, né? Dessa ideia da Belle Époque no Pará, essa coisa da questão também de existir essa vontade de ser europeu, de achar que se vivia um momento, né, da história que se tinha padrões europeus de estilo de vida. Então eu acho que isso reforça um pouco essa visão de mundo, né, que eles tinham. Só que isso era interessante. Eu vinha com muitas perguntas, né? E aí eu fui para o mestrado. Só que no mestrado eu acho que eu não respondi necessariamente essas perguntas. Porque eu descobri o próprio João Afonso, né? Porque aí eu descobri uma pessoa incrível, que tinha uma obra, assim, muito grande. Uma obra, assim, que eu, até hoje, eu não conheço nem um terço dela. Porque, assim, ele fazia as próprias revistas ilustradas. Então a gente tem revistas ilustradas completas no Maranhão, desenhadas por ele, com várias figuras típicas, coisas que estão, de certa forma, sendo citadas no meu livro, mas são muito pouco perto do tamanho do trabalho dele. E aí eu fui entrar na Biblioteca de Belém, descobri que ele publicava textos semanais no jornal, falando sobre milhares de assuntos, desde ciência, justiça, história, arte. E aí eu compilei mais de 2.000 textos do João Afonso. Tem 4, tá? Tem 4 dentro do livro, né? Que são textos específicos da área de moda. Então, assim, eu fui descobrindo uma pessoa tão incrível que, assim, eu entrei no mestrado com uma ideia de estudar uma questão de identidade amazônica, mas eu acabei esquecendo disso e fui estudar a história do João Afonso. E aí foi daí que surgiu o meu livro, Entre Palavras, Desenhos e Modas. Na tese ele chamava Entre Palavras, Desenhos, Costumes e Modas. Né? Então eu trabalhei basicamente assim, muito do que está no livro, mas claro, esse livro foi revisado 10 anos depois. Então ele está muito diferente. Na época que eu estudei não tinha, por exemplo, o acervo da Biblioteca Nacional online. Então hoje a gente põe João Afonso online, a gente consegue ver
onde aparecia o nome dele em todos os lugares. Então, descobri coisas que eu não sabia, por exemplo. Que ele escrevia peças de teatro, que ele tem 4, 5 peças de teatro que foram exibidas no início do século XX. Então, assim, eu fui descobrindo essa história toda e falei, gente, eu preciso colocar essa pessoa, a pessoa precisa ser falada, ela precisa ser conhecida. A gente vive uma historiografia da moda no Brasil que localiza a história da moda a partir da Gilda de Mello e Souza para frente, né? Então, até a Sofia Jobim, que tem uma história também, agora ela está sendo revisitada como uma figura importante, pioneira nos estudos de moda no Brasil, né? Então, eu sempre lutei muito com isso, mas já levei muita gente querendo sempre criar barreiras contra essa visão, tipo, não querendo aceitar que, por exemplo, essa pessoa não era do centro do Brasil, ou que o primeiro livro de moda não surgiu necessariamente no eixo sudeste. Então, claro, às vezes isso não é tão claro, é meio velado. Mas isso existe muito, porque é difícil para as pessoas também acreditarem que existe uma cultura de moda e um conhecimento erudito de moda lá no norte do país, onde as pessoas acham até hoje que só tem floresta, só tem, né, coisas a serem ainda descobertas e o progresso tem que chegar lá, né? Enfim, não vou entrar nessa questão que não é sobre isso a nossa live, né? Mas a gente dá aquela habilitadazinha de vez em quando, né, sobre a Amazônia. Mas eu acho que tem um pouco isso. Então, assim, eu acho que até demorei muito para publicar o meu livro. Talvez um pouco por essa barreira que eu senti, às vezes, também de outros pesquisadores, da própria academia, em aceitar essa obra. E eu falei, não, chega, eu tenho que colocar isso na rua, eu tenho que mostrar para as pessoas. Talvez até eu precisava também, ao longo do tempo, entender melhor isso, né? Quem era o João Afonso e entender a importância dele. Então hoje eu faço um doutorado que é também 100% a base, o eixo norteador do meu doutorado também é o livro Três Séculos de Moda. Porque aí agora eu vou estudar assim, como as imagens que ele constrói fazem parte de um imaginário que é muito maior do que a gente entende. E que por isso ele, que não necessariamente é da moda, tem esse imaginário, porque as imagens da moda, elas estão aí, né? Elas estão sendo divulgadas, difundidas e construindo o que a gente entende como moda ou como a história da moda, né? Porque a história da moda, assim, a gente tem objetos, mas a visão da história da moda que a gente tem é muito mais das imagens que constroem aquela ideia de como eram os períodos, né? Então eu fui muito para esse lado, assim. Então hoje eu digo que talvez agora eu vou finalizar um ciclo com o João Afonso. Porque aí agora eu vou conseguir analisar a obra dele de forma mais aprofundada, porque quando eu me dei conta de tudo, eu não consegui olhar para o livro, eu olhei muito mais para ele em si, para toda a trajetória incrível que ele tinha, né? E que o livro, eu quis trazer isso para o livro. Tanto que o meu livro, eu sempre digo que ele não necessariamente é uma biografia, ele é um passeio junto com todas essas manifestações e esse olhar sobre a moda que o João Afonso tinha e que muitas vezes é esquecido, né? Então hoje eu fico muito feliz de ver, por exemplo, pesquisadores colocando o João Afonso como também um dos pioneiros dos estudos da moda no Brasil, porque ele é, né? Então isso me dá muito orgulho. Então acho que a minha parte eu fiz, assim, de não eu ser o pesquisador, mas sim fazer com que a obra dele seja colocada. E eu ainda sinto falta. Meu sonho, assim, é ver as pessoas usarem. Segundo fulano, ele falou que a moda tal, desse período, por que as pessoas não usam ele como referência? Por que elas não usam as imagens dele como referência? Então tem várias coisas que eu trago nessas discussões ao longo do tempo e que tem a ver também com um pouco com o meu trabalho acadêmico, né? Que é muito... Eu digo que eu sempre estou militando pela minha região quando eu estou estudando também, de alguma forma. Então, não só com o João Afonso, mas em outros trabalhos, eu também levo muito isso, de olhar para a nossa cultura, de olhar para o que a gente tem, de como a gente se manifesta. Que é a bagagem que você tem, né? Foi a bagagem que te construiu, né, efetivamente. E eu não sou também contra essa ideia também da moda, porque eu acho que hoje tem muito isso na moda também, né? Das pessoas criarem muito uma vontade de apagar, de destruir a história como se ela fosse errada. Não, eu acho que a gente tem que compreender mais profundamente a história para a gente poder transformar e entender, assim, não é à toa que a gente segue determinados padrões europeus. A gente precisa desconstruir esses padrões. Não dá pra gente queimá-los e fingir que não aconteceu. Não, eles fazem parte do nosso jeito de ser e estar, né, no mundo, de se vestir até hoje. Então a gente precisa repensar isso. Então eu trago muito essa ideia para minha pesquisa. Eu tô assim, naquele momento que eu estou estudando, no meio da cabeça. Então, se tu deixar, eu vou aqui ficar teorizando. Porque eu tô naquele momento, sabe? Ó, deixa eu te mostrar aqui, olha, pra vocês verem. Olha como tá a minha parede, ó. Gente!
Tá vendo? Ó, essa aqui é a minha Esses são os parede. desenhos dele. São os 56 desenhos do João Afonso que eu estou categorizando dentro de um processo de montagem, que já é uma teoria da história da arte, que eu peguei de vários teóricos, principalmente um que chama Abe Warburg, que é uma ideia de montagem de imagens. Não é a gente olhar as imagens de forma cronológica ou de forma comparativa, e se construir montagens que vão trazer ideias para a gente de como interpretar muito mais sintomas do que necessariamente formas e coisas que estão mais na cara. É uma teoria bem legal da história da arte que eu aprendi no doutorado e que eu fui pegando e agora ela fez sentido para mim. É muito louco, porque a gente passa 2 anos tentando entender como aquilo vai se encaixar. E agora, esse mês, eu falei, não, agora encaixou. E aí, tanto que eu consegui colocar tudo na parede, as coisas fizeram sentido, os post-its surgiram. Então, assim, o trabalho começou a vir um pouco a partir dessa teoria. Eu já publiquei algumas coisas sobre isso, partes dessa pesquisa em alguns lugares, assim, mas agora ela vai se juntar para virar uma coisa só. Né? Finalmente, vamos ver, né? Eu já comecei aqui grifar no texto da Maria Cláudia. Tá bom. Ela fala que as pessoas queriam viver uma Paris na América, né? E como é que ele faz essa trajetória que ele fala desses 300 anos de uma moda muito influenciada por Paris, mas no final ele consegue colocar esses 3 tipos típicos locais que são, né, a preta mina, a crioula do Maranhão e a mulata paraense. Como é que ele faz esse gancho para trazer uma coisa muito brasileira para um lugar que não estava, né? Ele passa assim, o livro ele é muito baseado em figuras históricas proeminentes, né? Então, assim, aquela ideia da história em si, né? Como aquela história dos vencedores, né? Então, o livro em si todo tem essa parte. As mulheres, elas estão no final, que não é necessariamente dentro da cronologia. Elas aparecem dentro de uma parte que é chamada para terminar. Então ele já tira elas de lá. E uma coisa interessante que ele fala é que ele diz que assim, que a moda, enquanto um sistema, ela tende, né, ela veio ao longo dos séculos dominando a cultura ocidental. E que esses modos de se vestir, eles ainda eram resquícios de pessoas e estilos de identidade que ainda não necessariamente tinham sido abarcados ou abocanhados pela moda. Então ele fala um pouco sobre essa ideia de um traje de ainda grupos sociais que ainda não estão tão inseridos dentro dessa sistemática de influência europeia. E por isso talvez tenha uma identidade, né? Então vem muito de uma teoria. Ele relata se era por questões financeiras, por que tipo de questões que essas pessoas não faziam parte desse... Ele fala que exatamente são pessoas que não estão dentro desse escopo dessas classes, desses grupos, né, de certa forma, mais de elite que existiam na época, que são as mulheres muito mais da rua, as mulheres que estão no dia a dia, que têm, de certa forma, esse trânsito pela cidade. Né? Então ele traz um pouco essa ideia desse contexto. Mas é de uma forma muito assim, ele trabalha muito com a ideia de um olhar meio folclorista, ele tem um pouco essa influência. Meio folclorista no sentido de entender que existem coisas que ficam num outro lugar, que não é necessariamente do contemporâneo ou da atualidade. Elas tendem a trazer essa ideia do passado ou de tradições. Então ele busca um pouco esse olhar de como essas roupas falam de tradições que estão em outros grupos sociais que não, de certa forma, foram tão influenciados pela moda. Né? E aí tem uma coisa da Diana Crane, aquela historiadora, que eu uso muito, que é a ideia de um vestuário alternativo. Então essas pessoas, elas têm um vestuário na moda que, claro, elas não têm acesso ao vestuário da moda em si, mas existe também uma outra questão de que existem símbolos naquele vestuário que também reforçam a origem, né? Então a gente vai ver os detalhes das joias de crioula, a gente vai ver elementos como, por exemplo, os banhos de cheiro paraenses na mulata paraense, né? A ideia da sombrinha, né? Então são coisas que estão... A chita. Então são coisas que estão ali, que são simbologias que também falam um pouco da cultura do lugar. Então eu gosto muito disso, né? Porque existe uma vontade de estar na moda, mas existem outras coisas ali também que falam muito sobre a origem, a ancestralidade e outras coisas de uma cultura local e que a gente vê até hoje. O que eu gosto muito da mulata paraense é, se a gente pensar, quem é a Dona Onete hoje, que todo mundo conhece no Brasil? Vamos ver o jeito que a Dona Onete se veste. Ela é muito próximo dessa configuração. Então é curioso pensar que existem referências históricas, elementos simbólicos
que estão aí já fazem 100 anos e eles continuam comunicando uma origem paraense, uma origem amazônica, ou, por exemplo, uma origem do Maranhão, que tem todo o conceito da crioula do Maranhão. Quem estuda bem isso é a Rainara Negreiros, ela tem uma pesquisa toda sobre a crioula do Maranhão, inclusive ela usou as imagens do João Afonso dentro da pesquisa. Então existe muito esse olhar de como essas mulheres também carregavam referências históricas que falam da nossa cultura. E eu acho que é legal a gente falar disso, porque quando a gente fala sobre o que é uma moda brasileira, sobre o que a gente tem que olhar, quando a gente tem que repensar, talvez seja aí que a gente tenha valores que são muito mais nossos do que necessariamente esses valores que vêm prontos da Europa e que os europeus já estão acostumados, eles já conhecem muito melhor a história deles do que a gente conheceria, né? Exato. Então, sem dúvida, a gente tem um potencial muito grande nesse lugar. Sabe, assim, da identidade, das referências da ancestralidade. Então é uma coisa que vem muito na minha pesquisa e também vem muito também no trabalho que eu faço com marcas, de desenvolver marcas, com consultoria de estilo, né, nesse sentido de desenvolvimento, porque eu acho que é muito legal a gente trazer essas coisas, sabe? É importante do trabalho, essa raiz, porque a gente, né? A gente fala muito da... a moda brasileira. Tem uma coisa do Barthes, que o João Afonso usa, que eu gosto muito sempre de usar quando entra assim, nessa discussão sobre o que é moda brasileira. Que é assim, o João Afonso, lá em 1920, ele já entendia que só existem dois tipos de moda. E o Roland Barthes vai falar a mesma coisa. É uma moda, ou uma moda internacional, ou uma moda nacional, ou uma moda local. Não existe uma moda nacional. Então, mesmo nos países europeus, existem as modas das pequenas cidades, das regiões da Europa. E aqui no Brasil é a mesma coisa. A gente pode pensar que existe uma moda internacional. A gente até hoje vive esse sistema da moda internacional, que não é só francesa, ele tem gente de tudo que é lugar agora. Mas a gente também tem um jeito de vestir que é local. E às vezes a gente quer empurrar um jeito nacional de vestir que nunca vai existir. Vai existir um jeito local de vestir. Então isso é um pouco... através da mulata paraense, da roupa típica, eu gosto de estudar um pouco essas referências, porque eu vejo que elas estão até hoje ali, meio que andando, elas transitam pela nossa... Só que as pessoas às vezes não falam disso, elas preferem olhar sempre para essa história francesa, para esse olhar francês, para essa coisa mais colonizada, né, que a gente tem em relação à moda. Que não é, na verdade, um erro, a moda é isso, né? Eu acho que a moda é isso. Eu sempre digo que a moda é um sistema que visa, de certa forma, difundir uma ideia mundo afora, né? Então não dá pra gente achar que ela não seria desse jeito. Ela é isso. Quanto mais homogêneos as pessoas forem, melhor pra indústria, né? Afinal, vai todo mundo comprar a mesma calça, a mesma blusa, melhor pra ela, né? Exato. Então, que as ideias sejam as mesmas, né? Eu tô muito empolgado. Eu já vi que passou já um tempão aqui. Peraí que eu tenho que fazer uma anotação aqui. Peraí. Vai. Eu li que você falou assim em algum momento que diferente do desenho, ele tem uma descrição que às vezes o complemento da descrição para o desenho tem uma diferença. O que você explica para a galera que está assistindo como você interpretou isso? Porque assim, a maioria dos livros que a gente conheceu de muito tempo atrás, ele é texto. Né? E a gente pega esse material, ele é um material que tem muita ilustração, né? Às vezes, como é que é essa leitura dele, do real, do que ele descreve falando e do que ele desenha? Isso é uma coisa bem complexa, assim. Antigamente eu até tentava achar esses pontos, sabe? Essas conexões entre a imagem e o texto. E aí depois eu desencanei um pouco disso. Porque eu percebi que existiam duas coisas ali na obra. Existe muito um texto que ele construiu, e eu acho que ao longo dos anos ele foi encontrando imagens e reproduzindo essas imagens que foram virando as ilustrações do livro. Então eu sinto que, na verdade, ele não usou necessariamente uma ilustração como um exemplo, né? Como a gente vê no livro, geralmente o autor citando uma ilustração para... Eu tenho a sensação que houveram duas coisas diferentes em paralelo. Ele construiu um texto sobre a história da moda e, ao mesmo tempo, ele construiu imagens de 40 a 40 anos, 20 em 20 anos,
para falar um pouco disso. Então, assim, ele não cita nem as imagens. Ele fala, na imagem de 1600 e pouco, isso não tem, entendeu? Então, ele não tem essa conexão. Mas isso, para mim, foi bem interessante no doutorado, porque traz muito essa ideia de onde vieram essas imagens, né? Entendeu? Então, isso é legal. Porque traz uma ideia também de como tem imagens ali que, apesar dele dizer, isso é uma coisa que eu estou discutindo, apesar dele dizer que ele copiou as imagens, eu fico questionando até que ponto, nesse processo de cópia, a gente também não tem interferência da nossa memória, das nossas referências e de tudo que ele está fazendo. Então é um pouco sobre isso que eu estou olhando mais quando eu falo dessas ilustrações. E o meu trabalho é focado agora só nelas, eu esqueci o texto, assim. Tanto que tudo que eu tinha texto, eu estou tirando. Porque eu falei, não quero mais falar do texto dele. Eu quero falar do que ele desenhou. Que não necessariamente está explicado em texto. É uma coisa que é a imagem que vai falar para mim, não é necessariamente o texto que tem que dizer. E essa cópia que ele fala é do quê? De pessoas vestidas? Pois é, ele diz que ele copia de originais. Ele fala assim, todos os desenhos desse livro são copiados de originais. E aí, assim, eu achei tem um desenho que eu achei igualzinho, idêntico. O mesmo, assim, né? E aí exatamente, ele pegou, uma imagem de uma mulher subindo uma escada de costas e está numa revista alemã, que eu achei por um acaso passeando num museu na internet, assim, eu falei, meu Deus, olha essa imagem. Achei. Mas assim, foi a única. As outras eu não acho, eu acho detalhes. De tudo, toda a biografia dele eu estudei, inclusive vale até citar, né, no meu site, né, então vale a pena dizer para todo mundo, fernandoage.com, eu criei lá dentro uma biblioteca do João Afonso, que é assim, uma biblioteca com todos os livros que ele citou na bibliografia dele. Então, tudo que ele leu, eu encontrei nos arquivos digitais, na internet, na Galeria Francesa. E aí eu fui pegando e coloquei num site dividido por temas, livros brasileiros, livros de caricatura, periódicos, Então quem quiser olhar pode conhecer as obras que ele, de certa forma, citou, que são as obras que ele consultou. Acho que a gente não sabe até que ponto ele usou necessariamente, né? Mas o que é legal de pensar é assim, quando eu fui olhar essas obras e eu fui vendo elas e atrás de referências, eu percebi que nenhuma imagem necessariamente estava ali, mas as imagens estavam ali, tinham coisas. Era um detalhe, era um cabelo, era uma coisa que ele foi pegando e indo construindo aquelas imagens. Então é muito interessante também, né? Então apesar dele dizer que ele copiou as imagens, eu tenho as minhas dúvidas até que ponto também isso não vem muito de misturas. Talvez a ideia de copiar as imagens, ele diga isso no sentido de falar, olha, essas imagens são originais. Entendam isso como uma fonte histórica. Né? Mas não é, porque ele já desenhou, então já não é mais a própria fonte histórica. Mas enfim, nesse período a pessoa também, eles não tinham também essa noção toda do estudo histórico como a gente tem hoje. Mas eu acho que talvez seja uma forma de trazer isso. Então é muito interessante como hoje eu estou vendo coisas que, por exemplo, o jeito das pessoas, a pessoa de 1600 e a pessoa de 1900, elas têm jeito parecidos. Então o que ele está falando? Não é sobre necessariamente uma ideia da moda. São outros valores da moda que estão aí dentro. A ideia de poder, a ideia de prestígio, a ideia de charme, de elegância. Então, independente da forma da moda que aparece na história, a gente vai ver que tem valores ou sentimentos que são mais importantes dentro do que é uma história da moda, né? Então é isso que eu estou estudando. Que sentimentos são esses que ele traz? Não me interessa se a roupa dele é igual à roupa da época, se ele desenhou direito, ou se está correto ou não. Porque não é sobre isso. Eu estou pensando numa outra coisa... É conceitual dessa história, né? Que vai pensando um pouco na teoria da arte, essa ideia dos sintomas. Que sintomas são esses? Sobre que sintomas ele está falando? Sobre o que a história da moda, de certa forma, comunica, sem necessariamente falar em palavras ou em formas. Porque a história da moda a gente se preocupa muito com a forma, né? O decote era assim, e depois o decote mudou para tal. Ok, isso não é um problema. Isso é uma coisa que a gente precisa entender historicamente. Mas tem outras coisas sobre a história da moda que a gente não discute. O que ela está trazendo para a gente? Que valores são esses que ela continua reproduzindo? E que os livros estão lá reproduzindo e que a gente tem que engolir? É sobre isso que, de certa forma, eu estou falando. Porque, para mim, o João Afonso ele tem um olhar sobre a história da moda que a nossa disciplina até hoje ainda tem. Vai ter muita gente que vai dizer, não, a gente já mudou, não, mas ainda tem, né? Então, é sobre isso. Eu vejo um cara lá de 1923 falando sobre moda do jeito que as pessoas falam em 2020.
Então, por que isso? O que Mesmo é que porque está por a trás gente é disso, né? muito limitado em questão bibliográfica, né? De uma outro tipo de visão de moda, né? É Uhum. óbvio que isso vem aumentando né, nos últimos tempos, mas ainda é limitador, né? Você pega livros de história da moda, eles todos Mas estão aí tem uma ali, outra né? coisa. A Tem única uma outra coisa que coisa que às passa um vezes que eu, pouquinho longe da Europa é o Egito, né? Naquele comecinho, aquela coisa bem o inicial. Egito Ocidental, né? Mas aí eu fico pensando assim, tem uma coisa que eu tenho discutido muito comigo mesmo, que é exatamente essa ideia. Mas será que isso não é a própria ideia do sistema da moda sendo reproduzido? Será que de verdade a gente fica questionando uma coisa que é tipo, a história da moda tá errada, mas será que a moda não se criou para ser difundida dessa forma? Uhum. Para que as pessoas entendam esses sintomas, essas relações, independente do lugar. Eu estou fazendo uma pesquisa agora que eu vou levar para o colóquio de moda, que é um livro cubano que um amigo meu me deu. Um amigo meu foi para Cuba e me deu um livro de história da moda cubana. Aí eu fiquei, como assim? História da moda cubana. E tá lá tudo. As imagens do Leiber, tudo que a gente aprende estão lá. Tá Então tu lá. pensa assim, por que isso tá lá? Qual é o intuito? Será que isso não é necessariamente a indústria da moda que criou uma história de si que é contada? E isso reforça o que é a moda? Porque se não tiver essa história, a gente não vai ter essa história do glamour, do luxo, Uhum. entendeu? Do prestígio. Sim. Claro que hoje tudo isso está caindo por terra. Quando eu comecei meu doutorado, eu falei, gente, eu tô falando de uma coisa que, tipo, as pessoas vão dizer, ai, Fernando, pelo amor de Deus, que discurso colonizado, né? Que discurso, Uhum. tipo, vamos decolonizar as coisas. Até hoje as pessoas ainda me jogam isso um pouco na cara, assim, nos congressos e tal. Mas eu fico pensando assim, mas é sobre isso que eu tô falando. A gente só consegue Exatamente. Mas é bem isso decolonizar mesmo. uma A gente coisa. nunca pensa nessa hipótese, né? Porque ele pode ter sido criado para isso e pronto, né? Isso, e é isso que eu pouco penso, porque de certa forma o João Afonso ele acabou trazendo isso, sem querer. Ele não era um pesquisador da moda, ele não era um estudioso da moda, um estilista ou coisa do gênero. E ele tá lá reproduzindo um discurso que a moda criou para si mesma, né? Uhum. E que a gente reproduz até hoje. Então é esse discurso que eu tô olhando dentro do livro dele, é daí que vai sair um pouco a minha tese, e também na tese eu estudo os livros em si, outros livros de história da moda, no sentido de como as imagens vão aparecendo, sobre o que os livros falam. É muita coisa, mas aí vamos ver. Vamos ver se a minha orientadora vai dizer se vai dar, se não vai dar. A gente vai tentando, né? A gente tenta, vai cercando. A gente tenta. Eu não consegui terminar de ler, mas eu li pelo índice aqui, o texto dele que você colocou aqui do meu fatinho de Casimira. E isso me chama muita atenção, porque eu tenho um apego quando fala fato, porque eu estudei em Portugal. E lá, até hoje, eles usam fato, né? Então, eu queria que você contasse para quem não viu, e eu também não li, um pouquinho sobre essa história que me chamou a atenção pelo próprio nome. Essa história é a mais pessoal dele, assim. Eu acho muito fofa essa história, muito linda também. Ele conta a história do primeiro paletózinho, do primeiro fatinho, como ele fala, né? Do primeiro fatinho de Casimira que a mãe dele fez para uma festa dos remédios. Então lá em São Luís tem uma festa religiosa muito famosa, que é a festa dos remédios. Em Belém também tem uma festa muito religiosa, que é o Círio, né? Então, sempre nessas festas religiosas, as pessoas tendiam, principalmente, né, no passado, a buscar suas melhores roupas. E o João Afonso, ele vinha de uma família muito simples, que a mãe dele era costureira, apesar dele ter estudado num colégio bom, assim, um colégio público bom, e ter construído uma vida, né, e ter saído um pouco desse lugar, ele nasceu num lugar muito humilde. Né? E é legal ver como a educação, né, isso transforma, né, até hoje. Há 100 anos atrás, uma pessoa transformando a sua vida pela educação, pelo conhecimento, pela arte, né? E aí é legal ver isso porque assim, ele conta a história de quando ele era criança e ele ficou pedindo para a mãe dele, ano após ano, para a mãe dele fazer um paletó para ele usar no dia da festa dos remédios. E aí, depois de muito tempo, e é engraçado que ele vai contar como a mãe dele era costureira e ela fazia serviços para mulheres da sociedade da época. Assim como ela fazia para mulheres que não tinham dinheiro, mas queriam fingir que eram da sociedade. Então ele conta um pouco esses causos. Ele fala sobre a festa, a importância que a festa tinha, sobre como as pessoas usavam, queriam comprar coisas novas, os comerciantes vendiam roupas novas nessa época. E aí ele vai falar exatamente
dessa felicidade que foi o primeiro momento onde ele ganhou. Então a mãe dele fez para ele um fatinho. É muito fofo, né? Fatinho, né? Fez um fatinho. E aí ele vou dar spoiler, né? Ele termina dizendo que ele usou, mas ele ficou tão feliz e tão eufórico que ele dorme. E aí ele saiu, voltou para casa carregado no colo. Nem aproveitou o desfile. E nem conseguiu aproveitar o fatinho de Casimira dele, porque ele estava muito feliz com aquele acontecimento de ter essa roupa. Então, assim, eu gosto muito dessa história porque mostra como ele tem essa relação com a roupa, né? E essa relação com a simbologia da roupa, com a importância da roupa. Mãe também trazer essa parte que complementou os estudos dele, né? Isso, então eu acho que é muito legal esse texto porque fala um pouco sobre esse universo e como a roupa tá ali, porque muita gente fala da moda, mas a gente esquece que a roupa também tá na vida das pessoas todos os dias, não necessariamente a moda em si, Exato. a indústria, o sistema, né? Mas a roupa tá lá. Então, o que eu gosto de João Afonso é que ele tem esse olhar curioso, assim, sobre as coisas. Então, esse texto é um dos que eu mais gosto dele, assim. E tem várias coisas. Tem um texto dele que eu não consegui trazer de volta, porque tem muitos buracos do microfilme, muitas páginas rasgadas, que é ele contando o próprio currículo da vida dele. Se tu perceber no meu livro, o meu livro ele vai contando o que ele conta sobre ele. Então ele escreveu um texto sobre ele, contando a vida dele. Então eu vou pegando o que ele fala e vou... E esse texto é muito legal também, porque ele vai falando sobre os atropelos, sobre as coisas que ele foi descobrindo, sobre como as relações com as pessoas também foram trazendo novos conhecimentos para ele. É muito legal. E chama Currículo Vitae. Ele faz tipo, parte 1 e 2. Parte 1 e 2. Então ele publica no jornal, assim, muito legal, porque parece que ele tá meio que tipo, olha, essa aqui é a minha história. Eu passei por isso, eu tô aqui, tipo, contando um pouco como eu cheguei até aqui, por que eu tô aqui falando sobre arte e essas coisas todo domingo no jornal, entendeu? É uma pessoa, eu digo assim, o João Afonso, até brinquei com meu namorado, que eu disse que ele tem que se acostumar que agora ele vai voltar a ficar obcecado de novo na minha cabeça, que aí eu começo a sonhar, e eu começo a ficar que a pessoa tá lá, eu começo a querer pensar com a cabeça dela, e é essa coisa toda que faz parte da pesquisa acadêmica, né? Ainda mais quando a gente foca muito numa pessoa, né? Porque aí fica muito aquela coisa de querer descobrir o mundo da pessoa, né? Mas enfim, eu ia até mostrar para vocês. Esse aqui é a última versão do livro, tá? Nossa, esse livro tá disponível. Tá novinho. Novinho. Ele foi lançado em 2014. Então ele é vendido em São Luís do Maranhão. Então assim, esse é vendido em São Luís do Maranhão. Eu não sei. Não, o outro não tá aqui por perto. Eu tenho as 3 edições. Eu tenho uma de 1920 que eu ganhei da bisneta dele, da tataraneta dele, que eu tive a oportunidade de entrevistar. Foi muito legal. Aprendi muitas coisas. Mas a própria tataraneta dele dizia assim, ninguém sabe por que ele escreveu esse livro de moda. Ninguém sabe. Livro de moda, ninguém entende. Moda, sabe? Essa coisa do homem escrevendo livro de moda, né? E aí, claro, mas também ela já era uma senhorinha, já tinha 100 e tantos anos. E aí, assim, ela tem um livro de 23, aí foi lançado em Belém um livro em 1976, e agora em 2014 foi lançado essa edição aqui no Maranhão. Então ela tem numa livraria online chamada Amei Mais, Livraria Amei, que é uma livraria lá do Maranhão. E aí eles fizeram de novo, com as ilustrações, né? Então é legal porque dá para ter o livro com a revisão ortográfica. Mas quando eu terminar meu doutorado, aqui um spoiler, eu quero tentar relançar uma edição nova, já comentada, com outras coisas, exatamente, pra gente já ter... Porque o livro vai fazer 100 anos, né? Então em 2023 o livro faz 100 anos. Então eu quero aproveitar isso para fechar com chave de ouro também. E quem sabe colocar esse livro na prateleira da vida de todo mundo, porque as pessoas não põem ainda na prateleira, né? Deixa eu falar aqui um pouquinho, porque as pessoas vão falando e eu acabo me perdendo. Só pra gente trazer um pouquinho a galera aqui, a gente ver se alguém tem alguma pergunta para falar. Então, a Irene, ela falou assim, eu preciso aprender a ser organizada assim, como essa organização de estudo da parede. Ela ficou impressionada com a sua organização. Uma galera que fala que você é maravilhoso, que te ama, que tá com saudade. Adoro. Deve ser bem o povo de Belém, todo com saudade. A Romilda falando que seus comentários foram perfeitos. E a Irene, de novo, aqui falou mais uma coisa. As pessoas que pensam que moda é futilidade nem imaginam que cada dia se aprende algo mais sobre ela. E para entender mais profundamente, há muito estudo. E não há como parar. Assim não haverá novidades. Então, a Irene foi uma aluna minha de muitos anos atrás também. Está sempre aqui engajada e assistindo as nossas lives. Eu acho que a gente... Tem um livro do João Afonso.
E a Ana Paula falando que essa fala tá uma delícia. Ai, que bom, gente, que bom. Quem tem o livro? Ai, adorei, a Bispo. A Bispo. A Bispo, ela Legal. tem uma escola que ela ensina redação Uhum. em Brasília, entre outras coisas, né? Ai, que E ótimo. Mas olha, não acho que eu sou organizado, tá? Não se iludam, é só uma parede. Tá? É importante a gente deixar bem claro isso. Mas eu vou dizer que uma coisa que me ajuda muito quando eu tenho que escrever coisas, fazer coisas, é colocar na parede, assim, grande, pra eu ficar sempre olhando. Sempre usei essa técnica. Porque aí a gente coloca lá e a gente consegue ficar olhando de fora. Então eu tô aqui, eu olho pro lado e eu fico. Aí vai. sempre tem Isso uma. sempre me ajuda. Tem um artigo que eu escrevi, que inclusive é um dos capítulos desse livro, que era um artigo que eu publiquei no colóquio, depois eu levei para London College, que foi um super momento assim de levar o João Afonso para fora do Brasil e falar. As pessoas fora, em Londres ficaram enlouquecidas, disseram: "Ah, que cara incrível, que desenhos incríveis". E foi aí que eu entendi que tinha muita coisa para trabalhar. E eu escrevi um artigo que está aqui dentro, chama Os Tipos Urbanos, você já deve ter passado por ele, que fala sobre os tipos urbanos do Maranhão e do Pará. Eu escrevi esse artigo todo, eu peguei os tipos, colei tudo na parede, e aí eu ia escrevendo assim, fulano, aí eu olhava, tá, isso aqui é assim, aí eu fui, a ordem do meu artigo foi a ordem que eu colei as pessoas E na foi a hora que parede. você foi digerindo a Foi história. a ordem que eu fui digerindo e contando a história ali, entendeu? Então isso me ajuda, assim, às vezes, para organizar. Outra técnica que eu uso também para estudar, que eu sempre dou para os amigos, eu faço um monte de fichamento e eu organizo os fichamentos em ordem de como eles têm que aparecer no texto, sabe? Assim, tipo, é como se eu estivesse escrevendo o meu texto com as aspas dos outros. E aí depois eu vou escrevendo entre as pessoas. Eu começo, pego uma aspa, eu começo, vou pegando, entendeu? Aí isso é uma técnica que eu uso também para organizar, mas eu sou muito desorganizado. É tudo em O cima da Lucas hora. aqui tá Maria falando Cláudia, que é o melhor professor do mundo. E ele perguntou como a moda me define hoje, prof. adoro. O Lucas, a gente trabalhava junto e ele chegava comigo e ele sempre perguntava: meu look, como a moda me define hoje, professor? Aí eu sempre vinha com um adjetivo, uma coisa assim legal, aí ele achava o máximo. Tipo, hoje você tá casual esportivo, hoje você tá levemente social. Bom demais. Beijo, Lucas. A gente sempre começa com aquela pergunta, né? Fala da sua trajetória até chegar num ponto. E a gente sempre vai concluindo, porque a gente já está aqui com quase uma hora de live. Sim. O que você achou durante as suas pesquisas, quando você colocou a mão nesse material? O que foi mais interessante e o que mais te deixou surpreso? Falei assim, nossa. Nessa pesquisa toda do João Afonso, eu acho que o que mais me surpreendeu, sem dúvida, foi a quantidade de material. Eu nunca imaginei que uma pessoa lá em 1850 conseguiria fazer tantas coisas e não sendo necessariamente uma coisa que era não permitida, mas uma coisa que era apoiada. Ela não tinha nenhum incentivo para fazer isso. Ele não tinha nenhum incentivo para ter um jornal próprio em São Luís ou um jornal próprio dele em Belém. E ele fez e desenhou e fazia todas as ilustrações, as poesias, as críticas de teatro. Então o que mais me impressionou do João Afonso, da pesquisa toda, é a quantidade de material. Sem dúvida, assim, não sabendo disso, isso que é mais doloroso. E aí eu acho que o que mais me surpreende é isso, como tanto tempo a gente ficou sem saber que isso existia. Mas eu acho que isso é um problema generalizado no Brasil todo, em vários âmbitos de pesquisa, né? Eu acho que hoje a gente tem muitas coisas que estão digitalizadas, acervos que são mais fáceis de acessar, mas a gente tem muita coisa que se perdeu, né? Muita coisa que se esqueceu. Então, assim, é um trabalho bem gostoso de ir descobrindo. Eu sou uma pessoa muito curiosa, então eu gosto muito de descobrir coisas, assim. Às vezes eu tenho que parar de escrever, eu tenho que parar para escrever, porque na verdade eu quero ficar só descobrindo. Eu quero ficar só descobrindo, eu quero ficar só lendo e só. Então, como eu estudo livros antigos, então, eu vou no archive.org, para quem quiser essa dica, vale a pena. O archive.org é um site maravilhoso, tem um arquivo de todas as universidades internacionais. E agora eles até emprestam livros. Então, livros com a pandemia, então, bibliotecas públicas americanas tinham livros de moda atuais. Foram digitalizados, tu pode emprestar. Tu clica, empresta por 1 hora e fica lendo online. E depois tu empresta de novo. Que legal. Ana, eu fico horas. Se deixar, eu não saio. Aí eu fico, aí eu descubro um livro do século... A sugestão fica para outra hora, né? Aí eu fico só... Falaste tudo. Eu fico só... Se deixar, eu fico só me alimentando, me alimentando, me alimentando. E aí agora eu preciso parar para, de certa forma,
fazer aquilo digerir e transformar em texto, mas é porque existe um universo de história da moda muito grande. E eu fico muito triste, eu sempre falo para meus alunos, deve ter algum aluno aqui, e eu sempre dou aquela cutucada, eu digo, gente, cuidado com o excesso de Pinterest. Não existe só o Pinterest no mundo, eu amo referências visuais, mas existe uma história tão grande que a gente tem, uma história visual muito grande, e que está ali, hoje em dia, cada vez mais disponível, você não precisa ir no museu, você não precisa ir na biblioteca. Você vai pegar um PDF em alta resolução com aquelas imagens para estudar, para se inspirar, para transformar numa estampa, enfim. E aí eu sinto que as pessoas não usam muito ainda esse universo histórico que hoje a gente tem disponível, né? Sim. Então eu acho uma coisa muito legal de trabalhar assim. É uma coisa que eu acho que a gente tem que potencializar mais. Eu acho que a história ela está muito distante do processo das pessoas, do processo criativo. Aí fica muito aquela coisa da história do agora, né? Então as pessoas esquecem que tem um mundo de coisas para se olhar, de referências. Então eu sou muito disso, de trazer esse olhar para os arquivos, para as fontes, para os objetos. Eu sou apaixonado por livros. Eu acho que todo mundo que é professor também tem um pouquinho disso, né? Toda vez que vai chegando um, vai entrando ali, chega uma hora que eu... exatamente. Eu fazer uma pesquisa, eu não achava nada. Eu falei, gente, eu preciso organizar isso, porque tem um monte. E aí eu gosto disso. E com o digital, então, meu computador já tá ficando cheio, que é pastas e pastas de livros. Tem um apego com o físico, salvando. Né? Mas sim. O digital é muito mais fácil. É muito mais fácil de você encontrar o que você quer em qualquer um deles, né? Eu vou te falar que assim, como eu me mudei em 2019, eu acho que 70% dos meus livros não estão comigo. E eu tô fazendo doutorado. Então, tu imagina o meu apego. Às vezes eu digo, ai meu Deus, aquele livro tá lá na estante. Eu não, sabe assim. Então eu tenho uma amiga, a Maíra, que tem a biblioteca dela, tem a biblioteca da FAP, que eu vou olhar também de vez em quando. Mas tem muitas coisas que eu tinha físico que agora eu uso um digital que eu encontrei, ou que eu tinha digitalizado e usava em aula. Exatamente porque é isso. Eu preciso só de uma referência. Então, não tenho livro. Eu vou ter que ir lá pro digital. Mas tem coisas, por exemplo, eu achei um livro, vou até indicar para quem gosta dessa área de imagens e história. Esse livro mudou a minha vida, gente. Esse livro é maravilhoso. Da Anne Hollander. Seeing Through Clothes. Anne Hollander é aquela que foi lançada no Brasil, Sexo e as Roupas, né? Que é super famoso. Esse livro é maravilhoso. Então, esse livro aqui, eu li primeiramente em PDF, uma versão antiga. Eu falei, não dá. Não dá. Eu preciso dele impresso. E aí eu comprei ele impresso. Porque, tipo, é um tipo de leitura que ele vai comigo pra sempre agora. Então isso eu faço, realmente. Eu não sei. Olha, a Maíra dizendo que a biblioteca dela é do Fê. Amiga, obrigado. A gente tem biblioteca compartilhada. Fernando, a gente tem 4 minutinhos para você falar alguma coisa que você não falou, algum outro spoiler que você já deu alguma coisa que você queira contar pra gente encerrar esse papo delicioso. E se alguém tiver alguma pergunta, cola aqui pra gente. Dá tempo, Olha, eu falei demais, né? Meu Deus, como eu vou embora. A conversa, ela flui tão... Flui, quando viu já passou. Exatamente. A gente nunca tinha visto. É verdade. Que vai, né? Bom, eu acho que assim, falar uma coisa, eu acho que para quem quiser mais, assim, eu sempre digo que eu sempre tive muito cuidado de organizar as minhas pesquisas para ajudar outras pessoas e ser fonte de referência. Eu acho que isso é muito importante. A gente precisa ser generoso nesse ponto. Então eu tenho um cuidado muito grande com o meu site. Então acho que se tivesse que dar uma dica, alguma coisa, quem quiser saber mais e conhecer mais, entre no meu site lá, o fernandoage.com, porque lá, assim, eu tenho a seção de todos os meus textos, então todas as minhas pesquisas publicadas no Colóquio estão lá, com os links. Tem até que revisar para ver se todos os links estão batendo, porque eles mudaram os links. É horrível isso na nossa vida, né? Quando a gente faz site. E aí, enfim, tem os artigos, tem uma parte lá minha que é o blog de projetos, então, assim, vários projetos que eu participo, palestras, a própria live de vocês depois eu coloco lá, que aí eu vou fazendo meio que um blog de coisas, palestras, coisas, eventos que eu estou participando. E lá tem as coisas para download. E aí também lá dentro do meu site tem uma parte de especiais, que aí é onde eu fiz uma página especial sobre o 3 séculos de moda. Então quem quiser entrar, saber um pouco mais do livro, tem a galeria com todas as imagens. Então quem quiser ver todas as ilustrações do livro, tem lá as 56 disponibilizadas no meu site, tá? Então vocês podem olhar, podem fazer download, fiquem à vontade. Tem o link para acessar
a versão original de 23, que foi digitalizada pela Biblioteca da USP. Então, quem quiser conhecer o livro também pode ter acesso à versão digital. E, claro, também lá tem os links, enfim, a página especial do meu livro, para quem quiser comprar o meu livro, conhecer mais do livro. Além também desse hot site especial que eu criei, que é a Biblioteca João Afonso. Então, quem entrar lá vai poder entrar, que a Biblioteca João Afonso é exatamente esse olhar sobre as obras que o João Afonso teve acesso. E aí, quando eu terminar meu doutorado, eu quero fazer uma biblioteca dos livros de moda. Então aí eu quero disponibilizar tudo que eu pesquisei para as pessoas poderem ter acesso aos livros medievais, aos livros do século XIX, porque isso tudo está na internet. E tem muita coisa legal e que às vezes a gente não está tendo acesso. Então eu estou já começando a organizar para criar essa biblioteca. Então assim, o meu site é um lugar que eu sempre indico para quem quiser pegar referências ou estudar mais coisas que tenham a ver, ou pegar algumas leituras que tenham a ver com as minhas pesquisas. Tudo está de certa forma por ali, dentro daquele universo. E organizar. Dá um trabalho, mas hoje eu super agradeço, porque assim, para mim ajuda muito, até para é meio como o meu currículo Lattes. Eu vou lá de 3 em 3 meses atualizar, e aí eu lembro o que eu fiz, eu atualizo o Lattes, aí fica tudo meio organizadinho, e esse processo fica legal. Então tem várias coisas lá, por exemplo. Tem várias coisas que eu trabalho também que não tem muito a ver com o que a gente estava falando hoje, né? Eu já participei, por exemplo, de uma série do Fashion TV, que chama Amazon Fashion, que está na Amazon Prime, então que fala sobre a moda da Amazônia. Então quem quiser assistir, vá lá. Então tem documentários no meu site sobre propriedade intelectual que eu participei. Enfim, coisas que eu estou ali, estão ali. Então não é só sobre João Afonso, é sobre outras várias coisas. E aí, quando eu acabar meu doutorado, eu vou ser uma pessoa mais presente. Né? Querer deixar tudo pronto para as pessoas, né? Porque o professor não gosta de guardar, né? O professor gosta de disseminar, né? Então... Exatamente, é isso mesmo. Quando eu comecei a ser professor, eu fazia guia de site para os meus alunos, guia de coisa, é exatamente isso. Até hoje, meus alunos, eu abro aquele negócio online, coloco um monte de link, um monte de biblioteca, porque eu acho que é isso que é legal, a gente ter acesso. Se a gente vai usar tudo, se a gente vai ler 100%, às vezes nem eu leio tudo. Então nem eu li todos os livros que o João Afonso... Mas o importante é a gente saber encontrar essas referências. Eu acho que hoje, eu sempre digo isso, hoje a internet tem tanta coisa que às vezes eu acho que as pessoas estão perdidas. Exato. Porque elas não sabem aonde encontrar coisas mais específicas ou mais legitimadas, ou que de certa forma já passaram por uma pesquisa anterior. Então o meu site eu trouxe um pouco com essa ideia a partir do João Afonso, criar esses assuntos complementares a essa questão para quem tiver interesse, né? E quiser ler, e quiser introduzir. E eu peço assim, uma coisa que eu acho sempre legal falar. Quem estuda história da moda, quem vai falar de história da moda, gente, tentem colocar o João Afonso como uma das referências que vocês estão lendo. Eu acho que isso é uma coisa legal da gente pensar. Eu acho que a gente fala tanto de decolonizar, e a gente só vai usar os livros franceses para citar a história da moda, né? E a gente só usa como imagem de referência um quadro. Não, gente, a gente tem. As imagens do João Afonso estão lá. Eu estou pesquisando moda do século XIX, pega uma imagem do século XIX e traz para a tua pesquisa. Eu acho que isso é um papel que eu tento meio que instigar nas pessoas em relação a essa pesquisa e esse material que é muito, muito grande. Eu já tive vários projetos, até de fazer um site com os livros de arte, os textos de arte dele. Tem vários textos de arte muito legais que falam sobre crítica da arte, quadros importantes da história. Aí já é um outro trabalho, né? Já é vamos ficar na moda, que é aqui que a gente está, né? Calma. Ai. Mas vai, né? Foi maravilhosa a nossa conversa, adorei. Essa sua generosidade de disponibilizar tudo para todo mundo e de compartilhar isso com a gente é maravilhosa. Parabéns pelo seu livro. Espero que em breve a gente possa ter nas mãos o outro, comentado com as coisas do João Afonso também. Olha, deu aqui. Eu adorei, ficou super lisonjeado, obrigadíssimo pelo prestígio. Quando eu vejo uma pessoa com meu livro, eu fico todo feliz. Eu digo, ai, que legal, as pessoas compram. As pessoas leem. Exatamente. Porque era esse o meu medo. Do primeiro eu ficava assim, ai, gente, as pessoas compraram, mas ninguém fala nada. Será que as pessoas estão lendo? Será que elas gostaram? Eu acho que ninguém vai me dizer se não for bom. Eu sempre fico nessa noia. Ele é todo marcadinho e aí vou continuar. E depois qualquer coisa a gente conversa de novo. Então é isso, obrigado. Fernanda. Eu queria agradecer demais por você ter aceito o convite, por ter participado, compartilhar um pouquinho da sua pesquisa com a gente. O nosso vídeo fica disponível aqui no nosso Instagram e também no YouTube.
youtube.com.br Conversa Desfiada, a gente reproduz os vídeos para lá também. E aí, a gente está aqui de portas abertas. Quando você quiser trazer outra conversa para a gente está pronto para receber. Adoramos, obrigada. E obrigada a todo mundo que esteve aqui, que comentou e que mandou beijos e que elogiou o Fernando, que ele é um fofo. Obrigada, Ai, Fernando. gente, obrigado. Beijo em todo mundo. Obrigado. Vi vários nomezinhos entrando aqui. Bom, espero não ter falado. Eu sou uma pessoa prolixa, então eu vou embora, vou falando. Tem até aqui a minha amiga, que é assessora de imprensa, ela disse que eu tenho que fazer um media training para falar mais organizado. Tá? Ela tá até aqui, ó. Já tô denunciando. Mas a gente tem Mas eu uma queria... muito agitada, exatamente. Mas assim, gente, obrigado a todo mundo. Beijão em todo mundo que eu vi aí. Obrigado pelo espaço, assim, por ter aberto. Eu sempre acho que, tipo, eu não tenho muitas coisas importantes para falar, então é muito bom saber que as pessoas querem escutar o que a gente tem para falar. E espero que a minha pesquisa, o livro, enfim, eu possa também continuar ajudando. Eu, enfim, sempre gosto muito de ajudar a área de moda e de construir. Eu sempre fui uma pessoa muito de aliar, então quando vocês me convidaram, super aceitei, porque para mim é isso. A gente precisa sempre ir se fortalecendo, porque a gente sabe que o nosso setor ele ainda precisa de um chão para ser respeitado, infelizmente, no nosso país, apesar dele ser gigantesco, né? Mas a gente não vai falar disso agora. Mas então contem sempre comigo, tá? Então, o que precisarem também. E um beijo, obrigado mesmo, assim, adorei também. Foi muito legal, ainda mais agora que eu tô assim no auge do doutorado, poder falar dessas coisas já super ajuda a gente a pensar. Já organiza mais um pouquinho, né? Então, sim. Obrigadão. Obrigada, gente. Até quinta que vem. Beijinho. Beijos. Tchau.